Olá, boa tarde. Vamos fazer a habitual análise aos principais índices europeus, começando pelo DAX, que durante a semana passada eu tinha deixado aqui uma indicação de curto prazo bastante, enfim, com uma seta verde, porque estava otimista depois da quebra em alta deste movimento de consolidação. Fui inclusive acusado de ter mudado tanto o meu sentimento que isso poderia ser um indicador contrário. Foi uma acusação algo justa, mas o que é facto é que aparentemente o DAX acabou por cumprir esse movimento ascendente e repare-se, depois da quebra com uma linearidade impressionante, o DAX já subiu quase 700 pontos. Já subiu mesmo 700 pontos, o que é algo impressionante de facto para um movimento que de si já é algo esticado. Neste momento o DAX está a chegar a uma zona de todas as definições. Temos aqui a zona de resistência, a forte zona de resistência marcada pelo máximo relativo anterior, já foi ultrapassada em alta, e a principal ponto de resistência, que será o máximo histórico. Vamos ver se o DAX tem força suficiente para ultrapassar este máximo histórico. Pondo em consideração, antes de mais, a quebra em alta deste máximo relativo, eu começo desde já por alterar aqui o meu sentimento de médio e de longo prazo. Tenho de deixar de estar tão negativista como estava, porque a verdade é que o DAX está bastante forte e isto foi uma evidência, quebra em alta deste ponto. Não vou passar já para o otimista, vou deixar para já a neutralidade no médio e longo prazo, porque também ainda não estou totalmente convencido. Para que haja um total convencimento da minha parte, tem que haver um novo mínimo relativo que seja superior a este. Acredito que vai haver, mesmo que depois numa terceira fase já não consigamos ir a máximos, a ver vamos depois a posteriori, mas para já então eu vou deixar, no que diz respeito ao médio e longo prazo, vou ficar neutro, pelo menos até quebrarmos em alta esta zona de resistência, ou pelo menos até vermos o que é que vai acontecer. Já no que diz respeito ao curto prazo, e apesar de ainda não termos atingido a projeção da bandeira, que eu acredito que vamos conseguir atingir, eventualmente podemos ter aqui um abrandamento, podemos ter aquilo que eu penso que poderá vir a acontecer, é um movimento corretivo menor e depois um movimento corretivo, uma continuação do movimento ascendente até atingirmos pelo menos a projeção da bandeira, e depois logo se vê o que é que sucederá. Para já então acredito que podemos ter aqui no curto prazo uma reação corretiva no contacto com a zona de resistência. Já vamos ver o gráfico horário e porque é que eu estou a pensar nisso, mas ainda assim o meu sentimento de médio e longo prazo acabou por ser algo alterado, porque nunca pensei, sinceramente, depois de termos tido aqui a quebra em baixa dos 8.900 pontos, não pensei que o DAX poderia voltar a aproximar-se ficar tão próximo de máximos como neste momento está. Se olharmos aqui para o gráfico horário tem mantido aqui uma progressão bastante impressionante. Durante a semana passada estávamos aqui nesta zona, já tínhamos quebrado em alta o anterior máximo relativo e neste momento continuamos com uma progressão algo impressionante, até de certa forma. Eu estou algo receoso no que diz respeito ao DAX, porque temos aqui uma forte divergência nos indicadores. Tive a oportunidade de a apresentar e de sinalizar durante esta semana. Eu não sou muito de indicadores, mas é uma divergência tão grande que acaba por ser preocupante, mesmo para quem não liga muito a indicadores. Repare-se, enquanto o DAX fazia um novo máximo relativo e um novo máximo relativo outra vez, o indicador, o estocástico, neste caso um indicador de momentum, vai detectar 3 máximos relativos inferiores ao anterior, o que não deixa de ser muito estranho, e normalmente este sinal está associado a uma quebra a posteriori. Se continuamos a subir sem momentum, se o momentum vai diminuindo à medida que o tempo passa, a probabilidade de queda é cada vez maior. Por isso, para já, vou ficar neutro. Temos aqui uma zona de resistência que ainda assim não é uma resistência decisiva, porque podemos continuar com um movimento de divergência e fazer novos máximos, mas no que diz respeito ao DAX vou ficar neutro em relação ao curto prazo. Passando aqui para o CAC, as coisas no CAC ainda não estão tão otimistas como no DAX, ainda não conseguimos ultrapassar o máximo relativo anterior, a força ascendente tem sido menor, enquanto que no DAX, após quebra, tivemos aqui 5 velas rápidas de expansão, como viram. No CAC temos 5 velas muito mais modestas, com sombras prolongadas,
podem indiciar aqui um potencial de mudança para breve. No que diz respeito ao médio e a longo prazo, então, no CAC, vou deixar para já o sentimento negativo, pelo menos até que quebremos em alta este máximo relativo. No que ao curto prazo diz respeito, vou retirar também aqui a seta verde e vou deixar uma seta vermelha, porque estou mais preocupado, um pouco mais preocupado com o CAC do que estou com o DAX. O sinal de divergência e o padrão de divergência é ainda mais óbvio no CAC. Temos aqui um aprofundar dos máximos relativos ainda mais óbvio no CAC, e enquanto ele faz novos máximos em termos de preço. Temos aqui, para já, uma zona de consolidação, ou pelo menos uma zona que nos parece ser de navegação horizontal. Vamos ver para que lado vai esta zona quebrar, e esta quebra será definitiva. Porquê é que eu estou algo negativista no CAC? Porque a partir do momento, cada vez que nós vemos cá abaixo, estamos a ver um enfraquecimento da cotação, estamos a ver um enfraquecimento do preço, e esse enfraquecimento do preço pode ser sintomático de uma reação descendente para breve. Vamos acompanhar o CAC, vamos esperar que haja uma definição em termos desta quebra de consolidação. Se ela quebrar em alta, podemos ir para máximos novamente, mas para já estou algo desconfiado de que poderemos vir a ter, já brevemente, a quebra em baixa deste movimento consolidativo. Eu tinha deixado a indicação de que estaria prestes a shortar o CAC. Caso ela quebrasse aqui em baixa este ponto dos 4.356, mais coisa menos coisa, ainda não fiz a abertura do short, porque a quebra ainda não foi convincente. A partir do momento que nós tenhamos uma quebra convincente, aí eu vou abrir um short ao CAC. Claro que só o farei se houver a quebra em baixa deste movimento consolidativo. Se a quebra acontecer em alta, então aí nada a dizer. Importante também de referir que temos este suporte, este pequeno suporte que pode parecer irrelevante, mas que poderá ser um suporte que, a ser quebrado em baixa, pode galvanizar um movimento descendente. Repare-se, temos aqui uma zona de progressão. A última zona de progressão acaba por ser feita de forma bastante linear. Normalmente, quando isso acontece e quando temos uma quebra em baixa de uma zona onde houve uma progressão linear, normalmente há um aprofundar mais rápido da cotação. Passando ao IBEX, curto, médio e longo prazo neutral, não tenho para já opinião no IBEX. Estava assim a semana passada, vou-me manter durante esta semana. Repare-se, tivemos aqui um movimento consolidativo que acaba por não ser uma bandeira, porque temporalmente acaba por ser algo desfasado. Tivemos um movimento consolidativo, quanto muito pode ser considerado uma espécie de retângulo, e a ser medido seria pela sua amplitude. Quanto muito nós poderíamos ter aqui uma projeção potencial a rondar os 10.910 pontos. Acredito que possamos lá ir, mas não apostaria, não meteria dinheiro nessa possibilidade. Em relação a curto prazo, para já tivemos aqui uma ameaça de head and shoulders, como podem ver, ombro esquerdo, cabeça, eventual ombro direito que acabou por não se concretizar, subida, continuação do movimento de subida. Estamos a aproximar-nos de uma zona de resistência. A haver uma quebra em baixa desta zona de resistência, poderemos ter, ou a haver uma quebra em alta, perdão, desta zona de resistência, podemos ter uma continuação do rally ascendente. Para já, o que há a sinalizar é que parece também aqui no IBEX estarmos a fazer uma lateralização. E, uma vez mais, isto parece repetitivo esta semana, mas, uma vez mais, o sentido da quebra desta lateralização poderá definir a tendência de curto prazo. Uma vez mais, também aqui no IBEX, uma divergência no indicador de momentum, que nos parece querer dizer que esta ida para máximos está cada vez mais enfraquecida e poderá não ter sustentabilidade de longo prazo. Para terminar em grande, o nosso PSI 20 acabou por desiludir um pouco durante esta semana. Não posso considerar-me totalmente surpreendido, porque estamos numa tendência fortemente descendente, mas acabou por me desiludir um pouco, porque esperava uma reação um pouco superior. Ainda assim, repare-se, tínhamos aqui também, se recordam, tínhamos falado sobre a possibilidade de termos um padrão temporalmente demasiado maduro. Poderia já não ser considerado como um movimento consolidativo de curto prazo. Aí a grande diferenciação seria a distância da projeção, a mensuração da projeção. Poderia ser feita, ou deveria ser feita nesse caso, de acordo com a sua amplitude, mas ainda assim acaba por haver aqui uma certa desilusão, mesmo que nos aproximássemos da projeção, acaba por haver uma certa desilusão, porque o PSI 20 acabou por ser o índice mais fraco de toda a Europa durante esta semana, em parte explicado também pelo peso da Galp e da Mota-Engil e pelas quedas que estas tiveram, mas ainda assim, repare-se,
ok, podíamos não esperar muito de um índice fortemente negativista, mas eu pessoalmente esperava um pouquinho mais, esperava aqui uma reação ascendente, pelo menos até à zona dos 5.600, 5.700 pontos. Para já então, no médio e longo prazo, nada a dizer em relação ao PSI 20, ainda não considero este ponto como um máximo relativo inferior ao anterior definitivo, porque ainda temos aqui 3 velas descendentes, esperaria pelo menos para ver se durante o dia de amanhã, de segunda-feira, temos aqui uma continuação do movimento descendente. Temos para já aqui um pequeno suporte, uma zona de suporte marcada pelo padrão em si. Se esta zona de suporte quebrar, aí sim a probabilidade de irmos a novos mínimos é francamente grande. Por isso, para já, vou retirar aqui o voto de confiança que tinha deixado ao PSI 20. Temos aqui, inclusive, o que parece ser um topo em V no padrão, no gráfico horário, e a ativar-se e a confirmar-se este topo em V, podemos, uma vez mais, ter uma progressão descendente marcante e, mais uma vez, não querendo ser demasiado repetitivo, podemos então ir a mínimos no PSI 20, caso esta pequena zona de suporte não se aguente. Bem, é então tudo em relação aos índices europeus durante esta semana. Obrigado pela atenção e o resto, bom fim de semana.